Pois é, a gente vai seguir acompanhando. Qualquer novidade em relação a esse caso, a gente traz aqui na programação e debate com os nossos comentaristas. Agora a gente volta para uma pauta muito importante, porque após encerrar 2025 acima de 8,6 trilhões em patamar recorde, a dívida pública federal poderá alcançar no final desse ano algo entre 9,3 trilhões e 10,3 trilhões. Essa projeção foi divulgada pelo Tesouro Nacional durante a apresentação do Plano Anual de Financiamento da Dívida Pública para 2026. E aí esse documento estabelece algumas metas de administração e financiamento da dívida para esse ano. E assim como aconteceu no período anterior, prevê espaço para a redução da participação de títulos pré-fixados e aumento dos papéis vinculados à taxa Selic, que é uma estratégia que tende a atrair investidores em um cenário de juros elevados. Você, Mota, o Tesouro estima então uma dívida pública que supera a casa dos 10 trilhões de reais. Inclusive, o Banco Central pensa em uma estratégia para engordar as contas, naturalmente ofertando oportunidades para investidores, aqueles que têm recurso e pensam lá na frente. Aqueles títulos pré-fixados que pagam uma boa taxa de juros, muitas vezes até indexado com a taxa Selic. E essa é a grande ilusão na qual a gente vive, né, Caniato? O governo gasta o dinheiro que ele não tem, além de extorquir o cidadão com impostos abusivos, mesmo assim fica faltando dinheiro. Aí o governo pega dinheiro emprestado das pessoas. E as pessoas acham isso um grande negócio. Que bacana, já tenho onde investir o meu dinheiro. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Em janeiro do ano 2000, uma dúzia de ovos custava R$ 1,34. Aqui perto de casa, hoje, uma dúzia custa 14, 15. No ano 2000, um quilo de alcatra custava R$ 4. Hoje, eu vou no mercado, a alcatra raramente sai por menos de 50. Um quilo de peito de frango no ano 2000 custava R$ 2,70, meus amigos. Hoje não sai por menos de 20. Uma lata de azeite de 500 ml custava R$ 4 no ano 2000. Hoje é difícil achar por menos de 40. O café no ano 2000 era R$ 7,00 o quilo. R$ 7,00 o quilo. Hoje custa 60. Essa é a consequência de uma dívida pública que não para de subir. O nosso dinheiro vai para o lixo. O brasileiro fica cada vez mais pobre. E só há um responsável por isso. É o governo. São os políticos que chegam no poder e gastam como se não houvesse amanhã. A consequência disso é a inflação, que destrói o patrimônio de todos nós. Pois é, nós chegamos a tratar brevemente disso no programa de ontem, só que hoje uma informação adicional em relação a essa projeção para o ano de 2026. Você, Bruno, o que é preciso trazer, considerar, apontar para quem nos acompanha quando a gente fala da dívida pública brasileira e esse apontamento, né, preocupante, que aponta que nós poderemos alcançar a monta de 10,3 trilhões de reais de dívida pública. Renato, na minha opinião, não é à toa que em 2023, final de 2023, tá? Estamos falando de 2 anos, a onça do ouro custava $1.850, está custando agora $5.400. A prata, a mesma coisa, o cobre, a mesma coisa, enfim. Quando você fala de ouro, que é uma reserva histórica de valor, me parece que, assim como os bancos centrais dos principais países têm comprado ouro para suas reservas, diversificando as moedas, me parece, assim como eu tenho, uma grande dúvida do que serão das moedas emitidas pelos bancos centrais. Como o Mota muito bem falou, tudo que ele citou e os números que ele citou é uma deterioração do poder de compra. De 1º de julho de 1994 até hoje, porque essa data, primeiro dia de circulação do Plano Real, o real perdeu 90% do seu poder de compra. Que comprava R$100, hoje compram R$10. Isso é a inflação. A inflação não é a alta dos preços, é a desvalorização da moeda, que tem como consequência a alta dos preços, porque você precisa de mais da mesma moedinha para comprar o mesmo produto e o mesmo serviço. E voltamos à pergunta, por que então as moedas perdem valor?
porque ela funciona exatamente como uma água. Eu tenho essa água aqui e estou morrendo de sede. Você pagaria o que fosse numa garrafa de água no meio do deserto. Se chega um caminhão-pipa e você está satisfeito de água, o valor daquela água cai, que você atribui. Você paga menos por ela, você tem uma abundância muito grande. O que os bancos centrais fazem, porque o governo, os governos gastam muito mais do que arrecadam, dívida de 10 trilhões, precisa emitir mais dinheiro para pagar a sua dívida, emitir mais dívida. Como o Mota muito bem explicou, quando você tem uma emissão, você aumenta a oferta de dinheiro na economia, o mesmo que aumenta a oferta de água, como eu falei. Um produto que tem uma oferta abundante e uma demanda menor, o preço cai. E o que é o preço cair da moeda? Ela vale menos. Como ela vale menos, os preços sobem. Resumo de tudo, o culpado é sempre o governo que gasta mais do que arrecada, consequentemente, precisa emitir mais dívidas para pagar os seus gastos exorbitantes. Pois é, a gente vai continuar nesse assunto. Antes, eu preciso me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local. Seguimos aqui debatendo e analisando esses números, a projeção para a dívida pública do Brasil no ano de 2026, uma quantia exorbitante, mais de 10 trilhões de reais, 10 trilhões e 300 bilhões de reais. Você, Dávila, dívida pública nas alturas e aí, naturalmente, todas as consequências que precisam ser contabilizadas, né, estimadas, elevação dos juros, risco fiscal, a diminuição na capacidade de investimento de qualquer governo. O que mais lhe assusta ou lhe preocupa, Dávila? Assusta que essa trajetória da dívida pública brasileira vem crescendo de maneira assustadora no governo PT por uma política econômica absolutamente irresponsável, cuja origem é a indexação do salário mínimo a todos os benefícios hoje do governo, tanto folha como a questão dos benefícios sociais. Isso tem um impacto, Canhato, de mais de cada vez que você sobe R$1 o preço do salário mínimo, tem um impacto de 380 bilhões de reais nas contas públicas. E esse é um governo que vem dando aumento real acima da inflação do salário mínimo e indexando a 60% do orçamento brasileiro. É aí que está a raiz do problema. É isso que faz com que a trajetória da dívida pública exploda, é isso que faz com que o Banco Central seja obrigado a elevar a taxa de juros para a taxa de juros mais alta do mundo, e aí esse custo gigantesco, exorbitante, que consome mais de 40% do dinheiro do orçamento para pagar títulos da dívida. Então, o ponto central, onde isso começou, que catalisou toda essa mudança, foi essa volta da indexação do salário mínimo aos benefícios e à folha. É isso que tem que parar. E não tem nenhum sinal de que esse governo vai fazer isso. Essa vai ser a bomba que o próximo presidente da República vai ter que desarmar. E é algo extremamente impopular, porém necessária para parar a trajetória da dívida e continuar a crescer. E só para lembrar, Canhato, na época do governo Dilma, a taxa de juros chegou a 14,25%. E assim que o governo Temer assumiu o poder e criou o famoso teto de gasto, a taxa caiu para 6,5%, porque mostra a trajetória da dívida voltando a cair. Isso é que nós vamos ter de fazer num governo fiscalmente responsável que torcemos para que assuma o poder em janeiro de 27. Pois é, esse é um tema importante. E aí o Dávila menciona, bom, trata-se de uma medida muito impopular. Mas qual vai ser o governante, o presidente que vai ter a coragem de tomar essa decisão? Bruno, vou pedir um teaser para você, algo rápido, só para responder essa questão para o nosso público, em 40 segundos. Depois eu passo mais uma vez, só para eu receber a rede, depois eu passo mais uma vez para você. Vai lá, 40 segundos. Da dívida, você está dizendo? Não, exatamente. Quando o Dávila menciona a necessidade de desindexar o salário mínimo aos benefícios sociais, muitos falam, essa seria, na verdade, a grande alternativa. Mas quem é que tem coragem de fazer isso? Porque é muito impopular, né? Deixa eu só receber a rede, daí eu passo para você fazer uma análise, uma reflexão a respeito, se isso resolveria parte dos nossos problemas e qual é o governante que vai ter a coragem de seguir nesse caminho. Enfim, essa é uma defesa que vem sendo feita por muitos
especialistas. Só recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, a dívida pública explodiu. Há um levantamento, um estudo que aponta que a dívida pública brasileira poderia alcançar 10 trilhões e 300 bilhões de reais. E aí o Bruno Munza vai fazer uma análise sobre quais seriam os caminhos para nós fugirmos dessa bola de neve que só cresce. Desindexar os benefícios ao salário mínimo? Concordo absolutamente que esse é um dos pontos com o Dávila, uma vez que não há paralelo em outro país do mundo, não que isso signifique também qualquer coisa, mas de qualquer maneira, quando você corrige os principais programas sociais e aposentadoria acima da inflação, que isso sim não tem paralelo no mundo, ao menos ao que eu conheço, é claro que quando o governo sobe numa canetada o salário mínimo, sem subir a produtividade, que nós extrapolamos na explicação ontem, é claro que isso aumentará os gastos do governo, porque ele é obrigado a corrigir os benefícios previdenciários, benefício de prestação continuada e outros benefícios atrelados ao salário mínimo. É claro que o gasto do governo cresce. Isso terá que ser feito. Eu só espero que não tenhamos que esperar chegar numa situação como da Argentina para fazer as reformas fiscais urgentes e tão necessárias. O outro ponto que é extremamente necessário é desvincular as receitas, as despesas com educação e saúde às receitas. O governo aumenta as receitas por conta do aumento de impostos, sem incremento de produtividade, e se vê obrigado a gastar mais. E um outro ponto, para finalizar, que não escaparemos, é novamente mais uma reforma da Previdência. Terá que ser feito. Ou faz no amor, ou faz na dor. E o que é na dor? O que eu acabei de explicar da inflação. Uma moeda que perde valor porque ninguém confia, oferta mais do que demanda, alta de preços. Quando você tem alta de preços, a dívida em termos reais diminui. Então o governo te dá 5 e toma 10 sem que você perceba.